Jesus. E hoje eu vou falar sobre Jesus, o caminho e a verdade, porque nós não vamos ter tempo de falar que Ele é a vida, mas Ele é a vida. Mas eu quero te convidar a vir domingo que vem no nosso culto do amigo, culto das células. Esquecemos de colocar no recado, mas eu quero dar esse recado super importante. Quantos aqui estão em uma célula? Ok, levanta bem alto para me ver, por favor, obrigado. Quem não está numa célula, levante a mão. Ali, tem um casal, tem pessoas ali que não estão numa célula, já podem ser convidados a estarem numa célula. Está tudo certo com o som aí, ok? E nós vamos estar então domingo que vem, dia 23, domingo que vem, com o nosso culto de célula. Nós vamos entregar Bíblias às novas pessoas que adentraram a Igreja Nova Vida. Então nós vamos apresentar as pessoas que entraram nesses últimos meses na Igreja Nova Vida e vamos presenteá-los aqui, honrar a vida deles. Então você não pode deixar de vir fazer parte. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero te ver aqui domingo que vem. Amém. Então hoje eu vou falar sobre Jesus, o caminho e a verdade. Para nós falarmos sobre a vida, eu quero que você venha domingo que vem e nós vamos completar essa palavra e eu vou terminar essa palavra falando sobre que Jesus é a vida. Então hoje eu vou ministrar que Jesus é o caminho, a verdade. Amém? Vamos colocar em João 14, versículo 6. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho que precisamos andar e a verdade que precisamos acreditar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga: Jesus é o caminho que eu tenho que andar. E diga com fé: Jesus é a verdade que eu preciso acreditar. E eu quero falar sobre o caminho. Às vezes nós falamos sobre o caminho e a gente não entende o que Jesus estava querendo simbolicamente dizer, profeticamente, apologeticamente, falar sobre o que é o caminho. E existem muitos caminhos que levam a muitos destinos. Todo caminho se leva a um lugar. Todo caminho se leva a um destino. Quando você vai para o GPS, a lógica do GPS é que ele te conduz de um lugar até outro lugar. A lógica do GPS é que você sai de um determinado lugar e você tem um destino para ir. Então assim também é o caminho, porque o caminho que a pessoa vai trilhar, o sistema escolhe o caminho mais rápido e aquela pessoa sai de um lugar para o outro. Obviamente, nós precisamos entender que assim é o caminho. O caminho que nós andamos, ele está nos levando para um lugar. E a vida ela é cheia de opções de caminhos. Muitas pessoas escolhem os seus caminhos de forma errada, mas dentro da concepção dela, ela está certa. Pessoas escolhem caminhos sem a noção do que é o reino de Deus, sem entender o que é a palavra de Deus, sem entender o que Deus deseja, qual é a vontade dele, que acima de tudo ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela está acima da nossa, mesmo que nós não compreendemos. E às vezes as pessoas elas militam por algumas coisas que nem elas sabem, porque elas têm a condição de pensar daquilo que elas ouviram e não de uma verdade espiritual escrita na palavra de Deus. Nós consagramos aqui bebês porque esses pais permitiram que esses bebês viessem à vida. Mas nós sabemos que muitas coisas, as pessoas elas vivem situações difíceis, onde elas não querem ter os seus filhos e abortam. E nós precisamos entender que nós não estamos aqui militando por algo, nós estamos aqui obedecendo o que a Bíblia diz. E a palavra de Deus é a verdade. Então a palavra de Deus diz: não matarás. Nós não podemos matar. Apóstolo, mas a pessoa foi estuprada. Apóstolo, mas a pessoa ela não quer o filho, o corpo dela ela que manda. Não, pela palavra de Deus no reino de Deus, o seu corpo não é seu. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. E se você aceita Jesus, você aceita as regras de Jesus. Se você aceita a palavra de Deus, você também aceita os mandamentos dele, que são as doutrinas dele. Tudo bem se você não quiser. Tudo bem se você não quiser. A escolha é sua. Porém, as suas escolhas também vão te levar para um destino. A sua escolha, a sua decisão é um caminho que você escolhe viver. O caminho de abortar ou o caminho de deixar viver é um caminho. E espiritualmente você vai chegar no destino do seu caminho. Quando você escolhe obedecer à vontade de Deus e não à sua. E quando você escolhe desobedecer à vontade de Deus e obedecer à sua. Tudo bem. Diante de Deus, Ele não força ninguém a amá-lo. Ele não força ninguém a aceitar a verdade dEle. E nós não vamos aqui pregar em nenhum momento forçando você a acreditar. Mas pregar o que a Bíblia diz, nós vamos pregar. E a escolha sempre será sua do caminho que você deve trilhar, sabendo que todo caminho te chama para um destino.
Diga para a pessoa que está do seu lado: você está caminhando para um destino. Então existe uma frase que diz assim: o melhor da viagem é o percurso e não o destino. Quem já ouviu essa frase? Mas na verdade isso é um pouco incoerente quando a gente percebe o caminho que as pessoas escolhem na vida. Por exemplo, o caminho das drogas. É bom o percurso das drogas? E pior ainda é o destino. O caminho do adultério. Qual que é o destino? O caminho pode ser prazeroso, mas o destino é destruição de uma família, quebra de uma aliança e tantas maldições. Então talvez quem está no caminho do vício, é uma vida difícil, porém também está chamando um destino. Então nós sabemos que o caminho da incredulidade também vai nos levar a uma vida infrutífera. O caminho da incredulidade vai te impedir de viver o melhor de Deus. Então nós precisamos entender que o caminho é feito das escolhas e das decisões que nós fazemos no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho. É o caminho que nós devemos andar. Então na busca para completar a nossa vida, as pessoas elas procuram muitas coisas. Elas procuram religiões, filosofias, estudos, carreiras, fama, prazeres, aventuras, enfim. Procuram coisas para preencher o vazio, para que isso possa trazer um rumo para as suas vidas, e nenhuma delas leva a Deus, porque existe só um caminho. Em João 14, coloca aí, projeta novamente. Jesus ele deixa claro, ele deixa muito claro qual é o destino para aquele que o escolhe como caminho. Jesus assegurou-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga, ninguém vem. Jesus não está falando vai, porque Ele é o caminho. Olha, eu sou o caminho, você tem que passar por mim, você tem que andar em mim, você tem que fazer escolhas em mim, você tem que fazer decisões em mim, porque eu sou o caminho, passa por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. Então ninguém vai, não existe outro caminho, só existe um caminho. Um caminho, esse caminho se chama Jesus. Esse caminho se chama Jesus. Coloca para mim Provérbios 14, 12, depois 16, 25. Provérbios 14, 12. Eu estava meditando e percebi que Salomão, que foi o que escreveu o livro de Provérbios, ele propositalmente escreve 2 versículos do mesmo jeito. Talvez você já tenha reparado isso. Mas quando fala do caminho, ele escolhe 2 versículos, propositalmente ele repete 2 versículos nos seus escritos de sabedoria. O primeiro está aqui, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem ao quê? À morte. Então vamos prestar atenção nisso que a Bíblia está dizendo. As pessoas elas escolhem caminhos que parecem ser as melhores opções da vida dela. Não, minha melhor opção é separar. Minha melhor opção é escolher outra pessoa. Não, a minha melhor opção é usar a droga. Não, a minha melhor opção é curtir o dia inteiro. A minha melhor opção é roubar. A minha melhor opção é matar. A minha melhor opção é isso. As pessoas elas fazem escolhas no hedonismo. O que é o hedonismo? É o prazer imediato e a qualquer custo. As pessoas querem fazer coisas que dão prazer para elas. As pessoas elas não querem renunciar à vontade delas. As pessoas não querem abrir mão de algo. As pessoas não querem abrir mão de outra coisa. Elas querem fazer aquilo que para elas é a melhor opção. Mas Salomão, que é o homem mais sábio do mundo, porque ele pediu sabedoria e Deus deu para ele, olha o que ele fala: que no final conduzem à morte. Aparentemente, o caminho que as pessoas escolhem, que você vê no Instagram, nas redes sociais, nos shows, na mídia, na televisão, você vê o fulano famoso, a fulana famosa, as escolhas que essas pessoas fazem, você fica ali, nossa, isso enche os olhos, olha a fama, olha o status, olha os milhões, olha os influenciadores, e você fica com aquela coisa, porque a fama, a vaidade, e você fica todo deslumbrado com aquilo, sendo que na verdade, o fim dessas pessoas é a morte. Porque você vai ver, essas pessoas não honram, não negam a si mesmo, não negam a sua vontade. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma verdade a ser vivida. Existe um caminho a ser vivido. E a Bíblia deixa claro como é esse caminho. Como que nós temos que fazer escolhas dentro desse caminho. Então, Salomão, ele falou isso em 2 vezes no seu mesmo livro. Vamos para o segundo?
16, 25. Olha o que ele fala. Do mesmo jeito. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Por que Salomão falou isso 2 vezes? Porque ele queria alertar. Ele queria dizer que você não pode escolher as coisas segundo a sua vontade, mas você precisa aprender a fazer escolhas segundo a vontade do Senhor. Existem caminhos que você pode trilhar, mas nessa noite eu quero te apresentar o verdadeiro caminho, e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Diga isso para alguém mais cheiroso aí do seu lado. Jesus é o caminho. O caminho para onde? Jesus é o caminho para onde, igreja? Diga para o Pai. Jesus é o caminho para onde? Para onde? Para o Pai. Para onde que eu estou caminhando com Jesus? Para você conhecer o Pai dele. E se você conhecer o Pai dele, ele vai ser o seu Pai. E você vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. O caminho da vida, o caminho para a salvação. Jesus, ele viveu na terra para nos mostrar o caminho. Ele viveu como homem, como ser humano, para dizer: olha, é possível aqui na terra você viver por esse caminho. Segui-lo nesse caminho significa que nós devemos andar como ele andou. Seguir Jesus nesse caminho, que nós temos que falar como ele falou, escolher como ele escolheu, fazer como ele fez. O caminho indica progressão, percurso, um lugar que caminhamos até um determinado destino. Então nós seguimos Jesus, fazemos como ele faz e chegamos onde ele está. Jesus, ele fala: se você comigo morrer, comigo você vai ressuscitar. E depois que ressuscitar, você vai viver eternamente. Porém, existe um caminho para a gente trilhar aqui nessa terra. E às vezes é difícil. Não é fácil. Porque você vai ver, eu vou fazer aqui uma analogia para você ver. É mais ou menos assim. Você entrou no mar e está todo mundo vindo em direção às ondas. Está todo mundo vindo lá do alto mar para a praia. Está todo mundo vindo de jet ski, ou na prancha, ou de iate. E está todo mundo vindo na força que as ondas estão levando. Mas você não. Você está indo de braçada e tem que pular uma onda e continuar de braçada, pular outra onda, até que você consiga continuar nadando contra as ondas, em direção contrária. E obviamente que você não vai conseguir, não é? Claro, você não vai conseguir. E o Senhor sabe que você não vai conseguir. Por isso Ele vai vir andando sobre as águas e vai te colocar sobre o barco dele. E aí você vai chegar lá no meio do mar, na ilha que Ele tem preparado, que é o lugar onde você vai chegar com o Senhor Jesus. Claro que você não vai conseguir. Por isso Ele deixou o Espírito Santo, a palavra, a igreja, fez uma igreja ajudando uns aos outros para que a gente consiga continuar nessa carreira que nos é proposta. Então é o contrário, você vai estar sempre sim, dando braçada contra as pessoas. Está todo mundo fazendo o que dá na telha. Mas nós que temos Jesus, temos que fazer o que está na palavra. Ah, mas eu quero fazer a minha vontade. Tudo bem, mas você também vai colher o fruto do seu caminho. As suas escolhas sempre vão chamar. Toda semente vai trazer uma colheita. Toda decisão e toda escolha vai trazer um resultado. Todo caminho vai te levar a um destino. E nós precisamos entender o que Jesus propõe. Eu estou te ensinando o que Jesus ensinou. Então vamos lá para Mateus 7, 14. Mateus capítulo 7, versículo 14. E o versículo, 13. Vamos começar no 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse, diga forte, caminho. O caminho, vamos voltar, João, para o 13? Aqui está falando primeiro, para você encontrar esse caminho, você tem que passar por uma porta. E essa porta, ela é estreita. Mas tem outra porta que ela é muito larga. Então você tem a opção de entrar numa porta estreita ou de entrar numa porta larga, que levam à perdição. Então aqui Jesus está falando que a porta larga leva à perdição, mas é muito mais fácil entrar pela larga. Você não vai ter que se esforçar, você não vai ter que renunciar à sua vontade, você vai ter que fazer o que você quiser.
vai ter que tocar aí o que você sabe tranquilamente vivendo a sua vida e está tudo certo. Porém, lá no momento que você vai ter que contar para Deus quais foram as suas escolhas, você lembra que um dia alguém pregou para você, que alguém te chamou para uma célula, que alguém te chamou para batizar, que alguém te chamou para a igreja, que alguém quis mostrar Jesus, mostrar a palavra para você, e você falou assim: não, quero não, eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Então também assume a sua escolha, assume, tranquilo. E eu tenho ministrado aqui para os líderes, falando assim: se alguém não quiser Jesus, não fique insistindo, porque parece que você está mendigando, você está entregando o maior tesouro do mundo. Se a pessoa não quer, a escolha é dela, nós estamos aqui para abençoar a vida de quem quer. Então, se você é uma pessoa que quer Jesus, é com você que eu estou falando. Se você não quiser, seja bem-vindo na igreja, volte sempre. Mas só de você estar aqui não quer dizer que você é salvo e tem Jesus. E essa palavra é até para quem está aqui há muito tempo, que só entra e sai, não assume nenhum compromisso, não assume, não envolve, só participa de parte, quer cuidar só da sua vida e vem no culto para amenizar a consciência. Isso também não é o caminho. Amenizar a consciência, eu quero te falar uma coisa. Tem muita gente que é assim: vou lá, toco o terror e estou aqui vivendo, vou no Gustavo Lima, o Imperador, estou bloqueado, pá. Vai, chega domingo, minha casa é tua casa, ela, aí posta, estamos orando por você. Aí no segunda-feira, posta lá um copão de chopp, na terça, fumando um narguilé. Aí no domingo, essa casa é sua casa. Você está julgando, apóstolo, você está julgando o coração das pessoas. Não estou julgando, a Bíblia diz que quando a gente anda no caminho, nós andamos como Ele andou, nós fazemos o que Ele fez. Nós entramos por uma porta, versículo 14, que é estreita, porque estreita é a porta e difícil o caminho. Em outra versão diz que ela é apertada. Tem como a gente fazer muita coisa em lugar difícil? Tem como a gente ficar relaxado no lugar difícil? Tem como a gente fazer só nossa vontade num lugar difícil? Tem como a gente ter espaço num lugar que é apertado? Sim ou não, gente? Responde, sim ou não? Não. Então Jesus deixou claro: estreita é a porta e apertado o caminho. Diga para o irmão, aperta ele assim, fala: o caminho vai te apertar. Aperta aí, tem gente que está só me olhando. Aperta o irmão e fala assim, ó, aperta aí o braço dele. Fala: o caminho tem que te apertar, meu irmão. Eu estou falando do caminho, o caminho que leva à vida é apertado, gente. É apertado. Não tem essa que a gente faz o que quiser e Deus ama todo mundo. Paz e amor, Jesus é a paz e amor. Não existe isso não, irmão. Vamos para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para o evangelho do reino dos céus. O evangelho diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. A gente tem que abrir mão da nossa vontade. A gente tem que abrir mão do nosso hedonismo. A gente tem que sim ter compromisso com Jesus, com a igreja, com a célula. Por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos continuar fiel até a morte para a gente receber a coroa da vida eterna. E a igreja, o relacionamento que a gente faz nas células, o relacionamento dos cultos, um café para casais, o encontro em Caldas Novas que nós vamos com os casais, tudo isso é para abençoar e permanecer o seu casamento no caminho, permanecer sua família no caminho, permanecer os seus filhos no caminho, permanecer suas finanças, suas emoções, sua família no caminho que é apertado. Então a gente faz isso tudo para que a sua mente se renove, para que você permaneça firme no caminho, negando a sua vontade, e Deus então vai derramar graça sobre graça, graça transbordando graça sobre a sua vida. Ele é um Deus misericordioso. Ele vai começar sim a responder suas orações, porque Ele sabe que você tem negado a sua vontade, negado, entrado por essa porta estreita e apertado o caminho. Então não tem outro caminho, não tem, esse é o caminho, que é Jesus, e Ele nos ensinou isso. Ele ensinou você a orar pelo seu inimigo e perdoar quem te persegue. Jesus, Ele ensinou um caminho que a filosofia não trouxe, nem o judaísmo trouxe, nem a filosofia grega
milenar, o conhecimento, a sabedoria milenar de Aristóteles, Platão e de todos esses grandes sábios, que são muito sábios, porque a sabedoria da filosofia veio de Deus, não conseguiu trazer. Nem o judaísmo, com toda a sua sabedoria de 7.000 anos, milenar também, não conseguiu trazer o que Jesus, o que o cristianismo, o que é o cristianismo? A doutrina, a verdade de Jesus trouxe para nós. Tanto é que os judeus viram que os cristãos, eles eram chamados o povo do caminho, o povo que andava no caminho, porque eles não eram identificados nem filósofos e nem judeus, judaicos que sejam, mas eles eram identificados como cristãos, os que são do caminho, os que estão no caminho, porque eles começaram a não ser religiosos e nem talvez utópicos, mas eles começaram a viver uma vida de negar a sua vontade para que seja feita a vontade do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então, o caminho que leva à vida é apertado. Mas o resultado que a gente vê é: poucos há que a encontram. Poucas pessoas vão para o céu. Poucas. Que nós sejamos dentre esses poucos. Poucos, eu vou repetir, poucos. Não são muitos. E Jesus falou que fez uma morada para cada um de nós. Vamos lá para o 14, João 14, 1. Olha o que Jesus diz. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, aleluia, para que onde eu estiver, estejais também. Quantos estarão lá? Vamos aplaudir o Senhor. Então o percurso, ele pode ser bom, mas quando nós pensamos no final, o destino pode ser desastroso, trágico. Os caminhos que nós escolhemos trilhar, inevitavelmente, vai nos levar a um destino. Toda rota, todo caminho nos leva a um lugar, e a gente precisa ter consciência disso. Então você escolhe, porta larga, porta estreita, caminho largo, caminho apertado. Quando nós pensamos em caminho, nós pensamos por onde nós estamos andando, pelo processo, pelo percurso que nós escolhemos caminhar. A explicação simbólica que Jesus usa sobre o caminho é de maneira para que nós entendamos como nós estamos escolhendo colocar nossa casa, colocar nossa espiritualidade, a nossa mente, as nossas finanças, o nosso casamento, os valores e princípios bíblicos. Será que nós pregamos para os nossos filhos? Será que você vai levar uma surpresa, saber que seu filho não está caminhando no caminho do Senhor? Nós estamos aí pelejando para fazer um encontro com Deus dos adolescentes. Deus nos deu essa palavra de cuidar da próxima geração. Cuidar dos casamentos e da próxima geração. Está claro o que eu e a apóstola temos investido em casais, adolescentes e crianças. Nós temos aí, em nome de Jesus, profetizando uma estrutura top, poderosa do departamento infantil. Você crê comigo? Diga amém. Para nós cuidarmos dos nossos filhos, para que eles não sejam enganados pelas escolas e nem pelas universidades, mas que eles sejam inculcados pelo conhecimento da verdade, e a verdade vai libertar a nossa geração. Você crê nisso? Quantos creem? Em nome de Jesus. Então, como que você caminha no seu casamento? Como que você caminha diante das pessoas no seu trabalho? Como que você caminha em todas as áreas da sua vida? Como que você está caminhando? O caminho é o seu testemunho, é o depoimento sem palavras. É o testemunho com as atitudes, é o testemunho com o comportamento. O nosso caminhar, o nosso testemunho, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões, a forma como você se comporta na sua parentela, no seu trabalho, na faculdade, na universidade, na escola, nós precisamos entender que esse é o caminho. E as pessoas olham e falam: está no caminho. Ele é diferente. Eu quero te dizer algo muito importante. Não é o tamanho do seu cabelo que vai te fazer um cristão.
uma cristã. Não é a roupa que você usa que vai denominar que você é cristão. Não é não usar ou deixar de usar maquiagem. E tanta gente prega. Esses dias eu vi uns vídeos que a pessoa só pregava usos e costumes e dizia que Deus estava agradando daquilo. Não, você nunca vai ver nós aqui na igreja pregando usos e costumes. Nós estamos aqui pregando o que Jesus pregou. Ele sonda e conhece o seu coração. Deus vê por fora, mas o Senhor vê o coração. Então nós estamos aqui para que você tenha uma atitude certa, santa. O que é santo? É você olhar para a Bíblia e falar: não matarás, não roubarás, não adulterarás. E como que eu vou cumprir isso? Aceitando Jesus. Ele vai me ajudar a cumprir os mandamentos. Eu não consigo, mas Jesus morreu na cruz para que através dele eu viva a palavra de Deus. Isso é a verdade. Então, de forma simbólica, caminhar com Jesus é ter um caminho de renúncias, de entrar num caminho apertado, de entrar num caminho estreito. De forma apologética, ou seja, analisando os últimos dias, o Apocalipse, nós temos vivido praticamente já os últimos dias. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, ou seja, o mediador, aquele que intercede, aquele que nos leva até o Pai. Ele é o caminho que se abriu para que possamos ir e morar com o Pai. A expressão eu sou o caminho, quando Jesus fala eu sou o caminho, volta lá, João, para mim, em João 14, 6, por favor. Quando Jesus fala eu sou o caminho, Ele está querendo dizer, eu sou a possibilidade que você tem. Adão fechou a intimidade. Adão ele fechou o jardim do Éden. Ninguém mais entrava no jardim do Éden. Ele fechou as portas, colocou os querubins e falou: se vira, neguinho, agora sua vida vai ser de dor, e vocês agora vão ter que lutar com cardos, abrolhos e espinhos. Você vai ter agora dor no parto, e a vida agora ficou difícil porque o pecado entrou. Então o caminho fechou. Aí Jesus fala: eu sou o caminho que havia fechado, agora ele se abriu. Eu sou o caminho, aquele caminho que você tinha para caminhar, para andar, para conversar com Deus. Agora eu abri esse caminho. Então quando Jesus fala eu sou o caminho, Ele está dizendo que Ele é o caminho que leva a Deus, como também Ele é o caminho de Deus até nós. Vou repetir: Jesus é o caminho de nós para Deus, e Ele é o caminho de Deus para nós. Ele nos conecta, Ele nos liga novamente a Deus, ao Pai. Ele nos reconecta, Ele nos reaproxima, e nós então vivemos em conexão com Deus, por causa de Jesus, que abriu o caminho que outrora havia se fechado. Então, por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus. Por causa de Adão, nós fomos separados da comunhão. E então vem Jesus e nos coloca novamente nesse caminho de conexão. E a gente volta para o lugar que a gente saiu. Porque abriu um caminho e agora eu vou entrar para esse caminho que vai levar até o Pai. Diga comigo com fé: Jesus é o caminho para o Pai. Ou seja, sem Jesus ninguém chega a Deus. Nada neste mundo consegue preencher o vazio. Cerveja, sexo, drogas, vícios, nada vezes nada vai te preencher se você não entregar a sua vida para Jesus. Se você não dizer: Jesus, eu quero entrar nesse caminho. Jesus, eu quero nesse caminho que leva para o Pai. Vamos lá para Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19 e 20. Olha o que o autor de Hebreus fala. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Vamos ler juntos, isso é bonito, não é? Vamos lá? Pelo novo e vivo caminho. De novo, pelo novo e vivo. Então o caminho antes ele era o quê? Velho e morto. Era um caminho velho e morto. Não tinha possibilidade de você entrar por aquele caminho, porque ele estava velho e estava morto. Agora existe o quê? Um novo e vivo. O que é um caminho vivo? Jesus. Porque Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Anástasis. Vamos declarar isso juntos? Anástasis. Quem estava aqui no domingo passado? Então vamos declarar com mais fé. 1, 2, 3 e... Anástasis. Ele ressuscitou. Por isso ele é vivo. Então pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
você tem que passar pelas chagas de Jesus. Você tem que passar pelos buracos das mãos de Jesus. Você tem que passar pelos buracos dos pés. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você tem que passar pela carne. Você tem que passar pelo sangue. Você tem que passar por Cristo, por esse caminho que Ele abriu. E a Bíblia diz que o véu se rasgou. E agora a gente pode entrar pelo santo e entrar no santo lugar e vê-lo face a face. Amém ou não? Quantos creem nisso? Quando o véu se rasgou, Ele disse: pode entrar. Agora o caminho que havia sido fechado, ele foi reaberto, um novo e vivo caminho. Diga: Jesus é o novo e vivo caminho que foi aberto pelo seu sangue para que eu possa entrar. Vamos aplaudir o Senhor, essa é a nossa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você receba essa palavra profética na sua vida, que Ele é o caminho que se abre no meio das dificuldades. Amém? Jesus é o caminho entre as dificuldades. Está com dificuldade, Ele vai abrir um caminho que você precisa. Se Ele é o caminho, Ele é especialista em abrir caminhos. Qual foi o maior caminho que Deus abriu para o povo de Israel? De trás, Faraó, e na frente, o Mar Vermelho. De trás, Faraó, e na frente, o Mar Vermelho. E a minha retaguarda, eu tenho o meu inimigo. E a minha dianteira, eu tenho a impossibilidade. Quantas vezes nós estamos assim, diante de uma impossibilidade e de trás de uma ameaça? Atrás somos perseguidos e na frente somos impossibilitados. Quantas vezes somos perseguidos e impossibilitados no meio das dificuldades da nossa vida? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Talvez você está vivendo isso hoje, lá na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no seu chamado, no seu relacionamento, na sua própria emoção, nos seus sonhos. Você queria estar vivendo outras coisas, mas você olha para trás, você vê conflito, você vê dificuldade. Você olha para frente, você vê impossibilidade. Mas é aí que Deus fala: continue. É aí que Deus fala, fala para o seu irmão, é aí que Deus fala, continue. Amém ou não? Porque Ele é o caminho das impossibilidades. E Deus fala: Moisés, eu já te dei um cajado, vai lá naquela água e faz alguma coisa, meu filho. Eu já te dei poder, já te dei autoridade, você está aí só olhando para o povo, vai fazer alguma coisa. E aí entra Moisés com um cajado e coloca no meio do Mar Vermelho, ali na praia. E a Bíblia diz que veio um vento forte, aquele mesmo vento que foi lá, viu? Em Atos 2, te dá já uma deixa aqui, uma revelação. Aquele vento impetuoso, ele vem, e com poder e autoridade, ele sopra com tanta força. Aquele vento vem e divide, levanta as águas do Mar Vermelho. E então a nuvem de fogo, ela vira uma coluna de fogo, e ela se põe atrás do povo de Israel. E o povo de Israel olha para trás e vê que o fogo deu uma pausa para o conflito, para a dificuldade. E Deus fala para Moisés: diga para o meu povo que marche. Eu quero dizer, Deus está mandando você entrar no mar, porque Ele vai abrir o caminho. Deus está dizendo: vai, eu sou o caminho, e eu vou abrir um caminho no meio do mar. Eu quero dizer que Ele é o caminho de milagres que se abrirá no meio do mar das impossibilidades. Você crê nisso? Diga: Jesus é o caminho de milagres que Ele vai abrir no meio do mar de impossibilidades. Você está entendendo o que você está acabando de falar? Eu preciso dessa palavra. Você precisa? Então levanta a sua mão direita. Só quem precisa fala: Jesus é o caminho de milagres que Ele vai abrir no meio de um mar de impossibilidades. Você crê nisso? Então Deus está abrindo agora no seu casamento, finanças, família, educação com filhos, no seu chamado, em cada área da sua vida. Se você crê, se expressa, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra, toma posse. Eu tomo posse em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia, caminho de milagres que Ele vai abrir no mar de impossibilidades na sua casa. Eu quero ler o que está escrito em Isaías 43:16. Vamos lá, Isaías 43:16. Olha o que Deus manda te dizer. Quem recebe aí, levanta a mão, que Deus está falando. Assim diz o Senhor: o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. Ele diz para você nessa noite, vamos lá, continuando, 17 e 18.
Recebe, a palavra é para você. Do 16 ao 19. Vamos de novo, porque quem vai receber essa palavra? Vamos lá? Deus está falando. 16. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitarão e nunca se levantarão. Estão extintos, como um pavio se apagaram. Não vos lembrarei das coisas passadas, nem considerareis as antigas. E Deus te manda te dizer: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no teu ermo. Recebe, eu recebo a palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero encerrar, não vai dar para me pregar a verdade. Não vai, eu vou terminar no horário, porque amanhã cedo tem gente aqui que trabalha, levanta 6 horas, tem ou não tem? Então nós vamos terminar hoje. Lá, o irmão acorda 4h30, 5 horas da manhã. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que vir domingo que vem, para você receber o restante da palavra. Fala para 3 pessoas, domingo que vem você vai ter o restante da palavra. Amém? Aleluia. Jesus é o seu caminho, amém? Quando tudo está fechado, Ele vai abrir. E nós vamos orar por isso agora. Se coloque em pé. E nós vamos declarar que no meio do mar das impossibilidades, Ele vai abrir um caminho de milagres. Qual que é a sua impossibilidade? Qual que é a impossibilidade que você está se deparando? Jesus é o caminho. Então Ele pode abrir um caminho onde não há caminho. Ele pode fazer uma estrada onde não tem pavimentação para se abrir estrada. Jesus é aquele que abaixa montanhas e que levanta vales. E Ele vai aplanar o caminho na tua vida. Vou repetir. O Senhor é aquele que abaixa montanhas e levanta vales. Ele vai aplanar o caminho na tua vida. Ei, Ele vai aplanar as finanças. Ele vai aplanar o teu ministério. Ele vai aplanar o teu casamento. Ele está fazendo um caminho aplanado para você entrar. É isso que Ele faz. Ele está baixando montanha e levantando vales. Eis que eu te digo, há um tempo em que Deus agora começa na sua vida um caminho aplanado. Um caminho aplanado feito por Ele. Se você crê, levante as suas mãos e comece a orar por isso. Porque Ele está fazendo um caminho no deserto, um caminho no meio do mar, um caminho no meio das impossibilidades. Apresenta para Deus. Apresenta agora: Senhor, eu te apresento o mar da impossibilidade. É nessa área que eu preciso de um caminho. É nessa situação que eu preciso de um caminho. É nessa área que eu estou precisando que o Senhor abra um caminho. Se você clamar, se você orar hoje, o Senhor vem abrir um caminho para você andar. Não tem, só tem parede, não tem porta, não tem nenhuma possibilidade, mas o Senhor diz que diante do mar da impossibilidade, eu sou o caminho e eu vou abrir um caminho de milagres. Oh Espírito Santo, fala mais do que eu falo, toca mais do que eu consiga. Comece a agir, Espírito Santo. Comece a falar o que eu não consegui falar. Comece a fazer o que eu não consigo fazer. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Espírito Santo, abre um caminho. Abre um caminho, abre um caminho nessa noite, nesta área, nessa situação. Comece a clamar, comece a apresentar diante do Senhor. Comece a apresentar diante do Senhor a área, a situação, porque Ele vai abrir o caminho. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor.